Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Sou Alberto Amparo, analista responsável pela carteira internacional aqui da Suno. Então, uma boa noite, né? Já passou das 6 horas, então boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Boa noite aí para Sora Shiro. Bom, qual que é o intuito aqui, pessoal? Vamos falar sobre investimentos em geral, né? Foco em investimentos internacionais, mas podem ficar à vontade para perguntar se é coisa do Brasil também, se eu souber, eu falo tranquilamente. Eu separei aqui algumas perguntas, né, que foram enviadas tanto no meu Instagram, @albertoamparo, quanto no Instagram da Suno, e eu vou responder essas perguntas. E além disso, vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas no chat, né? Assim, vai ser um bate-papo franco aqui, né, de investidor para investidores. Enfim, qualquer pergunta aí é válida dentro do âmbito de investimentos, né? Deixa eu pegar aqui uma perguntinha, já começo respondendo ela. Vamos lá. Então, a primeira pergunta é uma pergunta do PHCP. Ele falou o seguinte: por que a Disney tem andado de lado, mesmo com a reabertura da economia? Bom, uma boa pergunta, né? A Disney, né, que é uma empresa bastante grande, né, como muitos sabem, né, a Disney, além dela fazer filme para cinema, né, ela tem diversos canais de TV, ela está entrando no streaming de vídeo, né, a Disney ela licencia produtos, né, você compra uma torradeira com a cara do Darth Vader, né, sendo que Star Wars é da Disney, os caras estão pagando licenciamento para a Disney, né, tem parte de parques, né, parques, experiências, né, por exemplo, hotel, parque de diversões e tudo mais. E realmente, né, a Disney ela tinha sofrido na pandemia, por quê? Principalmente porque os parques estavam fechados. Né, parque fechado, né, cinema fechado, né, e por conta disso os resultados dela estavam sendo impactados perante, né, as políticas de lockdown da pandemia. Só que, né, a Disney, desde então, ela não recuperou, né, junto com outras empresas. A minha percepção, né, claro que assim, o mercado, o preço, o mercado não é eficiente e o preço simplesmente ele reflete a opinião das últimas pessoas que negociaram pedacinhos daquela empresa, né? E no caso da Disney, o que está acontecendo? Né? Ela está investindo fortemente na parte de streaming de vídeo, né, de direct to consumer, né, por exemplo, com o Disney Plus, com o ESPN Plus, né, que a ESPN também é da Disney, ela tem também a Hulu, por exemplo, Star Plus, né, tem diversos serviços aí de streaming de vídeo. E o que está acontecendo? A Disney está investindo mais de 30 bilhões de dólares anualmente em produção de conteúdo. Né? E você vê que esse investimento massivo em produção de conteúdo, ele está acontecendo com várias empresas, né, de streaming de vídeo. Por exemplo, Netflix investe dezenas de bilhões de dólares em conteúdo, a Paramount investe bilhões de dólares em conteúdo, a Warner Discovery também investe pra caramba em conteúdo. Né? E o que está acontecendo é que esse investimento em conteúdo, ele está comendo o resultado da Disney. Né? Então, mas, né, na minha opinião, né, esse investimento, o economics, né, a rentabilidade, né, no streaming de vídeo, ela eventualmente, né, a Disney deve gerar caixa com isso. Né, a Disney ela tem um portfólio de propriedade intelectual, né, assim, gigantesco, né, marcas consolidadas na mente das pessoas. Então a Disney é dona da Marvel, da Star Wars, National Geographic, todos os personagens da Disney. Né? E a vantagem da Disney, né, perante um Netflix, por exemplo, na minha visão, né, apesar de ambas estarem gastando bastante com conteúdo, é que a Disney, enquanto o Netflix ele monetiza os seus usuários só com a mensalidade, né, só com a assinatura do streaming de vídeo, a Disney, quando ela cria um personagem que dá certo, né, ela pode monetizar ele de muitas formas. Então a Disney criou, sei lá, do nada o Baby Yoda. Né, para começar, o Baby Yoda, o Mickey, o Thor, né, assim, o Thor até que sim, né? Mas o Mickey, eles não cobram um salário, né? Quando você vai fazer uma animação, né? Outro ponto, a Disney, além dela monetizar com assinaturas, né, no streaming de vídeo, ela também pode fazer o quê? O parque do Mickey, ela pode fazer o filme do Mickey, pode usar isso daí nos canais de TV que ela tem, né? No Disney Channel, ela pode licenciar o rosto do Mickey para uma mochila infantil, né? Então a Disney ela tem
essa flexibilidade, ela consegue monetizar de várias formas diferentes, né? Por exemplo, só o segmento de parques de diversão da Disney, tá? Ele lucra aproximadamente uns 7 bilhões de dólares por ano, né? E os parques de diversão da Disney são, assim, é um negócio fabuloso, né? Eles aumentam o preço praticamente todo ano e não cai o fluxo de pessoas que vai lá, né? Então é como se tivesse um imóvel que todo ano se aumenta o aluguel e o inquilino não sai, né? E se a gente só avalia esse segmento de parques, né? Pensa que hoje em dia você compra um apartamento pagando o yield de aluguel seria 6, 7% ao ano, né? Então, se você coloca o múltiplo justo nos parques da Disney em torno de 7% ao ano, né? E o lucro sendo uns 7 bilhões de dólares, né? Isso daí você teria que multiplicar pelo quê? Por 14, né? Então daria o quê? Da 70, daria 100 bilhões de dólares só os parques, né? E se você olha aí o valor de mercado da Disney hoje, não sei na vírgula quanto está hoje, mas isso é um jeito bom de olhar, né? Porque apesar dela não estar dando resultado, né? É algo que a própria gestão está optando por fazer esses investimentos em streaming. Caso ela reduzisse o tanto de investimento, o lucro dela saltaria e provavelmente o mercado acordaria, né? Então acho que essa é a minha opinião, né, a respeito da Disney. Só para o pessoal que está entrando aí, né, para situar, né, eu estou respondendo perguntas que foram enviadas via Instagram, tá? Vocês podem ficar à vontade aí também para mandar perguntas no chat, qualquer coisa sobre investimentos, né? Depois deixa eu pegar o Lucas falou ali, né? A Alibaba corre risco com as quedas das americanas. Olha, eu acho que não, com relação às lojas americanas, a Alibaba não tem nada a ver com ela, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente falar, né, é que assim, o mercado de ações é uma grande distração para o ato de investir, tá? A gente não pode tirar isso da nossa cabeça, tá? É uma coisa que fica muito claro quando você estuda os grandes investidores ao longo do tempo, né? O mercado de ações é uma grande distração para o ato de investir. Por quê? Porque o mercado, né, pensa se você fosse um empreendedor, né, dono de um negócio que não é listado na bolsa, né? Qualquer negócio da economia real, mas que não é listado na bolsa. Você é dono de um restaurante, dono de um mercadinho, de uma locadora de carro. Perceba que o dono do restaurante, ele não tem um placar em cima da cabeça dele todo dia, né, que é a cotação, mostrando quanto que as pessoas estariam no dia anterior ou naquele dia estavam dispostas a pagar pelo restaurante dele, né? Só que na bolsa, o que acontece? Todo santo dia que o mercado está aberto, você tem um placar em cima da sua cabeça mostrando quanto que as últimas pessoas que negociaram uma fraçãozinha daquela empresa estavam dispostas a pagar por aquela empresa. E por isso, né, é como se você tivesse o valor da empresa variando todo santo dia, né? Só que isso, se você pensa no mundo real, isso não é verdade, tá? O dono de um restaurante, né, se ele não tem uma cotação para o restaurante dele, como que ele avalia quanto que o restaurante dele vale? Né? Perceba que assim, a única coisa que o dono do restaurante tem para descobrir quanto que o restaurante dele vale mais ou menos é o mundo real, né? Ele não tem um mercado com base em leilão, negociando pedacinhos da empresa dele para ele ter uma cotação para ele se basear, né? E o que acontece? Quando as pessoas investem na bolsa, né, o mercado de ações ele acaba sendo uma grande distração para o ato de investir. Por quê? Porque as pessoas elas deixam de focar nas empresas e elas começam a focar nas ações, na cotação, né? E investir, naturalmente, eu não digo isso por mal, mas investir acabou virando meio que uma atividade, né, que as pessoas hoje em dia fazem o quê? Você abre o seu home broker no dia, aí você olha e o home broker está subindo 5% do seu portfólio hoje. Aí você fica feliz, vê o 5% verdinho, se sente 5% mais rico, libera dopamina no cérebro e beleza. Só que aí no dia seguinte você abre o home broker está caindo 5%, aí você se sente mais pobre, libera cortisol no cérebro, e, enfim, né, investir, né, vira esse jogo de, eu abri, tá subindo, eu tô feliz, eu abri, tá caindo, eu tô triste, eu abri, feliz, triste, né, sendo que isso não tem nada a ver com investir, porque o seu retorno, ele não vem de um placar que varia todo santo dia, para cima ou para baixo, né, de acordo com o que as últimas pessoas negociaram um pedacinho da sua empresa. Né? Se você pensa como um empreendedor, né, como um dono de um restaurante, o dono do restaurante ele sabe que o retorno dele, ele não vem de vender o restaurante para outra pessoa. O retorno dele, ele vem do que o restaurante gera todo santo ano, enquanto ele espera
sendo dono do restaurante, enquanto ele não faz nada e o restaurante está operando, que cada ano que ele espera aparece uma pilha de dinheiro, que é o lucro do restaurante, que não estava lá no ano anterior, que é dele, que é do sócio, que é do dono, né? Então, quando que o dono do restaurante ele se sente mais rico ou mais pobre? Né? Não é quando a bolsa sobe ou quando a bolsa cai. É quando ele olha para o restaurante dele e vê que o restaurante dele está indo bem e que as pessoas estão... enfim, ele abriu outra unidade do restaurante e a outra unidade do restaurante está indo super bem, os clientes estão fidelizando, ele está vendendo bem. E aí o cara fala, olha para o restaurante dele e fala, pô, agora que eu abri essa segunda unidade do restaurante, eu acho que meu restaurante vai dar mais dinheiro para mim em forma de geração de caixa, quanto ele gera no mundo real com a operação dele nos próximos 10, 20 anos, do que antes de eu ter aberto essa outra unidade de restaurante. Né? Então, aí o cara se sente mais rico. Né? Perceba que isso não tem nada a ver com a bolsa. Né? E quando que o dono do restaurante ele se sente mais pobre? Né? Quando abre um restaurante competidor na frente do dele e começa a roubar cliente dele. Né? E aí ele fala, caramba, né? Agora que abriu esse competidor aqui na frente, que está roubando meus clientes, eu acho que nos próximos 10 anos, meu restaurante vai gerar menos dinheiro para o meu bolso do que eu achava que ele ia gerar antes de ter vindo essa competição. Né? Então perceba que o ficar mais rico ou ficar mais pobre, né, quando você esquece da bolsa e olha para o mundo real, ele não tem nada a ver com a cotação, ele tem a ver com a operação no mundo real. E o Alibaba, né, se a gente olha para o mundo real, né, a empresa nunca esteve maior, né? O Alibaba gera caixa para caramba, né? Ele estava até um tempo atrás estava no preço do IPO, né? Preço que desde o IPO a receita do Alibaba deve ter multiplicado por 10, a geração de caixa deve ter multiplicado por 3, 4, tem muito mais coisa ali dentro e a empresa estava no mesmo preço, né? Então, como um investidor de longo prazo, como um cara que pensa como um empreendedor, né, e que não estava olhando para ações como se fossem uma figurinha colecionável que varia de preço dia sim, dia não, né, e pensando que você está comprando alguma coisa no mundo real e que o retorno vem do que aquele ativo produz todo ano, né, você acaba, né, tendo uma percepção muito diferente. Né? Então, se você está pensando em investir, né, como um empreendedor e ter um negócio por 10 anos, 20 anos, se o Alibaba está crescendo e o preço só cai, tudo que você tem que fazer é ficar feliz. E cada vez que você comprar de novo, você está comprando mais por menos, né? Pagando menos. Enfim, né? E tem uma pergunta aqui, né? O Alibaba, o Arthur aqui, seria algo para se preocupar no longo prazo? Então, o que está acontecendo? Né? O governo chinês, né, quer golden shares, né? Então ações que dão poder de voto, né, dominante para o governo chinês. E apesar de parecer estranho, né, assim, por exemplo, acho que aqui no Brasil, tem algumas empresas que têm golden share também, acho que a Embraer, o governo tem golden share, acho que a Vale, não sei se tem alguma coisa lá também, mas eu sei que aqui no Brasil tem algumas. Na China, né, o que acontece? Tem essa parte regulatória do governo, né, e isso é um risco para muitas empresas, tá? Mas o jeito que eu gosto de pensar é o seguinte, tá? Tem uma frase do Charlie Munger, o sócio do Buffett, que ele fala o seguinte, me mostre os incentivos e eu te mostro os resultados, tá? Por reconhecer que o ser humano age por incentivos, tá? E o incentivo da China é o quê? É ser potência global econômica, né? Assim, a economia dominante global, né? E dessa forma, né, eles têm total interesse que as joias da coroa lá dentro prosperem. As empresas que são boas, que eles julgam boas para o desenvolvimento da economia, né, para o common prosperity, né, que é essa prosperidade comum entre os chineses, né, essas empresas, o governo chinês quer que prosperem. Né? Então, assim, por exemplo, né, gerou bastante controvérsia ano passado, se não me falha a memória, quando o governo chinês pegou algumas empresas do setor de educação e transformou elas em empresas non-profit, né? Assim, esqueci como fala em português, para não dar lucro, né? Não pode ser uma empresa geradora de lucro, vários investidores perderam dinheiro ali. Só que o que acontecia? Né? Essas empresas de educação lá, elas tinham um incentivo perverso, em que na China tem uma cultura muito forte das mães, por exemplo, de querer que o filho aprenda pra caramba, né, pôr na aula, fazer faculdade nos melhores lugares. E o que acontecia é que tinha meio que um cartel em cursinhos, né, assim, isso de forma resumida, tem a história um pouco mais longa, né, mas tinha uma dominância, né, em que, assim,
gastava-se muito dinheiro para você ter acesso aos cursinhos, porque só desse jeito você conseguiria entrar na Universidade de Pequim, por exemplo. Né? E isso daí vai contra essa prosperidade comum, né? Se você só quem tem dinheiro consegue ter acesso à educação de qualidade, e você cobra preços gigantescos, tanto que acaba indo mais dinheiro para os cursinhos do que é investido nas próprias faculdades. Né? Isso daí era um sistema perverso para o desenvolvimento chinês. Né? Enquanto se você olha o Alibaba, né, o Alibaba ele é extremamente benéfico para a economia chinesa. Para começar, o Taobao, que é a principal plataforma do Alibaba, ela foi excelente para, né, como se fosse um mercado livre, né, uma plataforma C2C lá, que qualquer um você conseguia anunciar no Taobao sem nem pagar taxa. Né? Então, vários empreendedores pequenos conseguiram se desenvolver e crescer economicamente só porque existia o Alibaba. Né? O Alibaba ele, ajuda o comércio, né? Ele tem desde iniciativas no comércio digital, mas também tem comércio físico, né? Enfim. E o Alibaba, então, para concluir, né? Eu julgo que ele é uma das joias da coroa da China, né? É total interesse da China que o Alibaba cresça e se desenvolva. Né? O Alibaba crescendo globalmente, ele vai pagar mais impostos lá na China, vai contratar mais chineses, vai pagar mais para os chineses. Né? E, enfim, né? Eu acho que o sucesso da empresa ele é completamente alinhado com o governo chinês. Eu não vejo essa... O negócio é que assim, as regras estão regulando tanto lá, né, que assim, e as empresas já estão acostumadas, né? Há de se dizer até que no Ocidente as Big Techs sejam menos reguladas e que a China esteja à frente. Né? Mas não que, né, que eu concorde com tudo que o governo chinês faz lá. Né? Mas uma coisa que é importante a gente entender é que assim, os problemas que a China teve que vencer para chegar onde ela está hoje, são muito diferentes dos problemas que o Ocidente teve que vencer. Então, é difícil você olhar para lá com uma cabeça, por exemplo, de um americano. Né? Pensa que a China ela teve que evitar que umas 600 milhões de pessoas nascessem, porque senão as pessoas iam passar fome, iam morrer. Né? Pensa no tipo de mentalidade que você tem que ter. Né? O que é muito diferente daqui, o Ocidente. Né? Mas o Alibaba ele continua gerando muito caixa. Né? A empresa, os demonstrativos deles meio que camuflam os resultados, porque se você pegasse só as duas plataformas principais do Alibaba, que é o Taobao e o Tmall, né? O Tmall é uma plataforma C2C e o Taobao B2C. Só essas duas plataformas geram uns 30 bilhões de dólares de lucro operacional por ano. Tá? Só que o que acontece é que o Alibaba pega o dinheiro que essas duas impressoras de dinheiro geram e ele investe em várias outras iniciativas que hoje em dia dão prejuízo. Mas perceba que ele só está investindo nelas por livre e espontânea vontade. Ele poderia parar amanhã se ele quisesse. Né? E esses investimentos, nessas despesas também, né, contratando funcionários e tudo mais, daí passa nos demonstrativos do Alibaba e ele acaba, o lucro consolidado, somando todas as... O Alibaba tem mais de 100 empresas lá dentro, né? Mas se somando tudo, o lucro ele acaba ficando menor do que se ele fosse só essas duas plataformas. Né? Mas tem muita coisa boa ali para vir ainda. O tempo é amigo do acionista. Então, depois disso que eu falei, né, quem perdeu essa explicação, se quiser voltar aí na live também, o retorno no mercado de ações, tá, para concluir, ele não depende da opinião dos outros no longo prazo. Tá? Por quê? O investidor de valor, né, o value investing, ele parte da premissa, né, que o preço converge para o valor no longo prazo. Né? O que parece meio nebuloso, né? O que é esse tal de preço convergir para o valor? Né? Então, eu acho que eu vou até contar um pouquinho, fica um pouco mais filosófico, mas eu acho muito interessante. Da onde vem o retorno exponencial? Né? Assim, a gente fala tanto de juros compostos, né? Fator exponencial, mas da onde vem esse retorno? Por que o preço converge para o valor no longo prazo? É muito interessante. Então, tem um estudo do Jeremy Siegel, que é um professor de Wharton, é o cara que escreveu Stock for the Long Run. E ele tem o estudo mais completo e mais fiel, compilando o retorno de classes de ativos ao longo de séculos. Tá? Então, o estudo do Jeremy Siegel, ele chegou na conclusão de assim, o retorno histórico, né, de 1802 até 2019, ou seja, mais de 200 anos, para empresas, ou seja, ações nos Estados Unidos, título público, ou seja, renda fixa, ouro e dólar, caixa. Tá? Qual foi o retorno de 1802 a 2019 dessas classes de ativos? Opa, o áudio tá com problema? Alô, estão me ouvindo melhor, pessoal?
Só um segundo. Você consertou o áudio ainda não? Só um segundo, problemas técnicos aqui, pessoal. Alô, alô? Estão me ouvindo agora, pessoal? Acho que agora foi. Agora deve ter ido. Não? Não? Foi? Agora o áudio foi. Beleza. Então, me perdoem aí, pessoal, por esses problemas técnicos. Vamos voltar. O estudo do Jeremy Siegel, que eu estou contando, tá? Então, de 1802 até 2019, mais de 200 anos, tá? Retorno histórico de empresas nos Estados Unidos, ações, mas eu prefiro falar empresas, títulos públicos, renda fixa do governo norte-americano, ouro e dólar, tá? Então, retorno histórico dessas quatro classes de ativo. Ações deram aproximadamente 6,6% ao ano, o que significa que no período multiplicou por 1,6 milhão. Título público deu mais ou menos uns 4% ao ano, o que significa que multiplicou por uns 7 mil. Ouro multiplicou por 3, que é 0,3% ao ano de retorno, e o dólar perdeu 99% do valor. Tá? Então, para pensar na cabeça de vocês. Em 200 anos, você olha o retorno histórico, ações multiplicaram por 1,6 milhão, título público por 7 mil, ouro por 3 e o dólar perdeu 99% do valor. Por quê? Né? Por que tem essa discrepância tão grande, tá? Na geração de retorno, né? De retorno real nessas classes de ativo? E a essência do retorno no mercado de ações, tá? Por que ações ganham tudo? Tá? Esse retorno das ações é reinvestindo dividendo. Vou começar falando pelo ouro. Por que o retorno do ouro em mais de 200 anos é horrível? Tá? Por que o ouro não é um bom investimento? Se você para pensar na essência, se você tivesse comprado uma barra de ouro na época de Jesus, hoje em dia, com sorte, ela seria exatamente a mesma barra de ouro. Tá? Se você parar para pensar de outra forma ainda, o número de horas que você tinha que trabalhar na época de Jesus para comprar 1 grama de ouro, você comparar com o número de horas que você tem que trabalhar hoje para você comprar 1 grama de ouro, não aumentou muito esse número de horas. Tá? Por quê? Porque o ouro, perceba que cada ano que passa, o ouro ele não produz ourinhos, né? Ele não produz nada. Né? O ouro, ao longo do tempo, você pode olhar para ele, admirar ele, mas ele continua sendo a mesma barra de ouro. Né? Agora, se você parar para pensar em empresas, né? Empresas, todo ano que passa, elas, se for uma boa empresa, ela produz algo. Tá? Então, pensa se você tem, por exemplo, uma fazenda, né? Uma fazenda que produz soja. A cada ano que você espera, aparece naquela fazenda 50 toneladas de soja que não estava lá no ano anterior e que você troca essas 50 toneladas de soja por dinheiro. Né? Então, quando você investe em empresas, tá? O seu retorno ele não vem de você vender a empresa por mais. Você comprou por 50, vai vender por 70 para outra pessoa. Né? Esse não é o verdadeiro retorno do mundo dos investimentos. Né? Tem uma frase do Charlie Munger, o sócio do Buffett, que ele fala o seguinte: o grande retorno nos investimentos ele não está na compra ou na venda, ele está na espera.
tá? Porque a cada ano que você espera que uma empresa, ou como nesse exemplo a fazenda, que aparece uma pilha de dinheiro que não estava lá no ano anterior. Esse é o retorno de verdade, tá? E pensa assim, se você só comprasse uma fazenda na sua vida inteira, você nunca mais vai gastar nenhum dinheiro do seu bolso para comprar nenhum outro ativo, tá? Você só vai comprar essa fazenda. Onde estão os juros compostos no mundo real? Né? A gente fala tanto de juros compostos, mas como que eles acontecem no mundo real? O crescimento exponencial maravilhoso, né? Onde os juros compostos eles vêm do seguinte: pense que você comprou uma fazenda e essa fazenda ela produz 50 toneladas de soja cada ano que você espera, tá? Então, o primeiro ano você foi lá, esperou, vendeu essas 50 toneladas de soja e aí o que acontece? Você compra um apartamento, tá? Então perceba que esse apartamento ele só apareceu no segundo ano porque a fazenda produziu e você usou o que a fazenda produziu para comprar esse apartamento. É como se o apartamento ele fosse filho da fazenda, né? E aí o que acontece? Agora no seu segundo ano, pensa que você só comprou fazenda na sua vida. Só que agora você tem o que a fazenda produz, a soja que a fazenda produz, e você tem um apartamento que produz aluguel. Então agora no segundo ano, você vai poder pegar tudo que a fazenda produziu e todo o que o apartamento produziu e vai poder comprar em outro ativo que produz também. Você compra uma locadora de carro. Né? Agora, perceba que a fazenda ela já teve 2 filhos. Ela teve o apartamento e ela teve a locadora de carro. E agora, no ano 3, você tem o que a fazenda produz, o que o apartamento produz, o que a locadora de carro produz, para você comprar um outro ativo que também produz algo. Né? Então, o ponto que eu quero chegar é que os juros compostos, eles só existem quando você tem um ativo que produz algo e você está tirando, enquanto você espera ele produz algo, e você pega o que esse ativo produziu e compra em outro ativo que produz também. Tá? E isso o Buffett percebeu muito cedo, né? O que eram os juros compostos, né? Ele leu um livro chamado 1000 Maneiras para Você Fazer $1000 e nesse livro que o Buffett leu, ele falava que um dos jeitos era você comprar uma balança de pesar, pôr numa farmácia e ganhar dinheiro com as pessoas pesando e pôr uma moedinha dentro da balança. E aí vamos dizer que, por exemplo, a balança ela lucrasse 25% do quanto custa uma balança você colocar lá por ano. Né? Então perceba que assim, se você coloca, por exemplo, a balança custa R$100, você compra uma balança de R$100 e põe na farmácia e ela lucra $25 por ano, né? R$25 por ano. Perceba que se você esperar 4 anos com essa balança, você consegue comprar outra balança, né? Essa balança tem um filho, né? Então se a balança custa R$100, ela lucra 25 por ano, você espera 4 anos, você tem R$100, você consegue ter outra balança. Só que agora perceba que quando você tem 2 balanças gerando dinheiro, né? Agora, em vez de demorar mais 4 anos para você conseguir a terceira balança, agora demora só 2 anos para você conseguir a próxima balança. E quando você tiver 4 balanças, só vai demorar 1 ano para você ter a próxima balança. Né? E quando você tiver 8 balanças, a próxima balança demora meio ano. Né? Isso é daí que vem os juros compostos. Não é de uma ação que sobe e desce e você vender essa ação por mais do que você pagou. Né? E o ponto que eu quero chegar é que o retorno de verdade composto ao longo do tempo no mercado de ações, ele está em você esperar. Você tem um ativo que produz algo e esperar enquanto ele produz. Então, no caso do Alibaba, perceba que a ação variou pra caramba. A ação ela foi de 200 para 70. Né? Até mais, o all-time high é 300 para 70. Só que o que o ativo produz só cresceu. O Alibaba só produz mais, ano após ano após ano. Né? E assim, e as oportunidades existem no mercado exatamente porque as pessoas elas não estão focadas nas empresas, sim nas cotações. Né? Perceba que assim, né? O cara que olha para um negócio, o cara que é dono de uma fazenda, né? Perceba que se você fosse comprar uma fazenda, antes de você comprar fazenda, você sabe que vai ter ano que o preço da soja vai estar mais alto, vai ter ano que o preço da soja vai estar mais baixo. Vai ter ano que chove mais, vai ter ano que chove menos. Mas, tipo, no ano que não chove e o lucro da fazenda cai 80%, se você realmente entende da fazenda e sabe quanto que ela mais ou menos gera por ano em um ano normal, você não vai sair correndo e vender sua fazenda por 80% a menos do que o preço que você pagou, certo? Porque você sabe que vai voltar a chover. Né? Agora, na bolsa, quando as pessoas compram e vendem focando no ticker e não na empresa, no ano em que a fazenda não chove e o lucro cai, as pessoas saem correndo, porque elas não sabem se o lucro caiu, porque a empresa está... Enfim, né? O que, pensando como empreendedor, seria maluquice. Né? E no caso da bolsa, muitas vezes, né, a empresa, se ela está deteriorando o fundamento e o lucro caiu porque realmente ela não vai lucrar mais aquilo,
ela merece cair. Mas em muitos casos, e é aí que aparece a oportunidade para o investidor que realmente entendeu a empresa por trás, o mercado ele não está olhando para 10, 20 anos para frente, né? Ninguém compra uma fazenda pensando que vai chover daqui a 6 meses. Você compra uma fazenda pensando que é um bom investimento para 10, 20 anos, pensando no que ela produz. Agora, na bolsa, ninguém está comprando uma empresa pensando no que a empresa vai produzir nos próximos 10 anos. A pessoa está comprando para vender daqui a 6 meses com lucro, né? O que é uma grande vantagem para quem tem outro tipo de mindset, né? Como, por exemplo, você comprar um Alibaba, né, que é uma empresa gigantesca lá na China, é líder em computação em nuvem. Pensa que hoje em dia na Amazon, ou a AWS, que é computação em nuvem, lucra mais que todo o resto da Amazon, né? Você está levando a computação em nuvem do Alibaba de graça. Todo ano o core business dele gera uns 30 bilhões de dólares, né? Tem, por exemplo, o Google Maps da China é do Alibaba. Ele tem um tipo um YouTube na China, o Alibaba tem também. O Alibaba tem como se fosse um Slack, que é... Enfim, a empresa só produz, né? Ano após ano. E no final das contas, né? Se a empresa continua produzindo, se ela continua gerando caixa, o retorno vem. Porque dinheiro tem um valor sozinho, né? Perceba que assim, se você tivesse uma caixinha mágica que gera R$100 todo ano, você tem certeza que essa caixinha vale pelo menos R$100. Não está sujeito à discussão de ninguém, né? E se você compra uma caixinha de R$100, uma caixinha que gera R$100 todo ano, por R$500, ou seja, 20% de quanto você pagou, ela gera todo ano, pouco te importa se as pessoas estão dispostas a vender a mesma caixinha por R$300 no dia seguinte. Porque se você só segurar a sua caixinha e ficar tirando R$100 todo ano, você vai ser remunerado. Você não precisa vender essa caixinha para outra pessoa, né? Na bolsa, as pessoas compram ações pensando em vender para outra pessoa. O ato de investir, o empreendedor, né, ele você não compra um restaurante pensando em vender ele daqui a um ano por mais para outra pessoa. Você compra um restaurante quando você acha que está pagando barato perante quanto que o restaurante vai te dar de lucro por ano, porque esse é seu retorno. E esse é o mindset que quase ninguém usa na bolsa, mas que você olha para os gigantes dos investimentos, né? Todos eles usam. Todos eles pensam como empreendedor, eles não estão focados nesse sobe e desce do dia a dia, né? E o Alibaba é uma empresa que, além de, né, assim, para vocês terem uma ideia, né, do nível que ele é... Pensa que aqui do Brasil a gente fala dar um Google, lá na China os caras falam dar um Tao, do Taobao, que é a plataforma do Alibaba de marketplace, né? É uma empresa cheia de caixa, sem dívida, né, com participação em outras empresas, mais de 100 empresas ali dentro, né, continua crescendo, né, que está levando parte de computação em nuvem número 1 na China, que vai ser eventualmente a maior economia do mundo. E é isso, né? Só que qual que é a dificuldade de você ser um investidor de bolsa? É você saber que o seu retorno não depende de uma cotação variando, né? Assim, tem um monte de empresa que, se você compra uma empresa e ela dobra no primeiro ano, isso não significa que você tomou uma boa decisão, né? Pensa na bolha da .com, por exemplo, de 1995 até os anos 2000, qualquer coisa que tinha .com o nome, que era de internet, você comprava, subia. E todo mundo parecia um gênio. Por 5 longos anos, todo mundo parecia um gênio. Só que se a empresa não gera caixa, ela não vale nada, né? E eventualmente as pessoas percebem isso, porque não há geração de valor, né? A geração de valor só existe quando a empresa gera algo, né? Na bolha da... Por exemplo, vamos dar um exemplinho aqui. Pensa na época da bolha da .com, internet, todo mundo está super eufórico com essa inovação que vai mudar o mundo. E é verdade, é uma inovação maravilhosa, foi e mudou o mundo. Mas as pessoas pensam assim, a internet vai ter sucesso, logo vou investir em uma coisa de internet porque eu vou ter sucesso com isso. Né? Isso era algo muito novo e estavam surgindo centenas de empresas de internet. Então vamos falar que uma empresa chegou a ser avaliada, Pets.com, né? Vamos falar que foi avaliada a 10 bilhões de dólares. Só que vamos falar que, apesar do valor de mercado dela ser 10 bilhões de dólares, ela nunca vai gerar caixa. É uma operação fracassada. Ela não vai gerar caixa, lucro, dinheiro para os donos. Então perceba que se assim, se em um ano todas as ações dela trocam de mão, tá? Então tem 100% de turnover. Você tem um grupo que é dono de 100% da empresa, eles vendem todas essas ações na bolsa e outro grupo vira dono dessa empresa. Perceba que só houve transferência de valor e não criação de valor. Porque o que aconteceu? Um grupo entregou as ações e recebeu 10 bilhões, o outro grupo recebeu as ações e pagou 10 bilhões. Perceba que no bolo final são 10 bilhões, tá? Agora, se você compra uma empresa que a mesma coisa, 10 bilhões a empresa inteira vale e todas as ações passam de mão. Só que essa empresa gerou 2 bilhões de dólares nesse ano de lucro.
Perceba que no final das contas, o bolo não são 10 bilhões, são 12 bilhões, né? Porque essa empresa produziu algo, né? E cada ano que você espera vai aparecendo mais uma pilha de dinheiro ali dentro que não estava lá no ano anterior. Então o retorno ele está no que o ativo produz. E se você tiver acertado no que o ativo produz, o seu retorno é certo, né? Assim, porque dinheiro tem valor sozinho, né? Você não depende, né? Especulação é diferente de investimento, né? Se você compra uma obra de arte, por exemplo, que não gera caixa, uma obra de arte ela não tem valor intrínseco, porque ela não gera dinheiro, não sai notas de dinheiro de uma obra de arte. Então, quando você está especulando, você depende da opinião dos outros para ganhar dinheiro. Você depende da oferta e demanda na hora que você for vender, das pessoas estarem demandando mais essa obra de arte do que no momento que você comprou. Agora, se você compra uma empresa que todo ano que passa ela gera uma pilha de dinheiro, você não precisa vender essa empresa para ninguém, né, para coletar o seu dinheiro, né, ao longo do tempo. Só que você precisa ter uma mentalidade, né, que nem de um empreendedor, que não tem uma cotação variando na cabeça dele todo santo dia. E entender que o que importa, no final das contas, é o que está acontecendo no mundo real, e não o que está acontecendo no mercado com base em leilão, que é a bolsa, que varia todo santo dia com base no que as últimas pessoas quiseram pagar, né, que estão comprando e vendendo ações por 1001 motivos. E basicamente é isso, né? Então, assim, ao colocar, né, ao falarmos de Alibaba, né, por exemplo, na carteira, é um investimento que é o quê? Pensando daqui a 10 anos no que a empresa vai ser, né, e no que ela vai produzir ao longo do caminho, né, e não pensando no que vai acontecer com a cotação um ano depois que você recomendou a empresa, tá? Porque o mercado ele pode ficar irracional, né? Olha, veja só a bolha da .com, né, na internet, de 1995 até 2000, qualquer coisa de internet que você comprava subia, né? Só que não teve geração de valor, né? E depois que a bolha estourou, todo mundo quebrou, né? E olha que interessante, nesses 5 anos, todo mundo falava que o Buffett era burro, né? Porque a Berkshire Hathaway só estava caindo, a Berkshire Hathaway estava tipo no low de muitos anos, nos anos 2000, né? Ela só crescia, né? Só que as pessoas elas ficam enebriadas pelo mercado subindo pra caramba, né? Enfim, risco nunca parece risco quando ele está dando um alto retorno, tá? Então, quem comprou na bolha da tulipa, uma tulipa, e depois a tulipa subiu de preço, nunca pareceu arriscado, enquanto estava subindo, ele ter comprado uma tulipa por uma nota. Mas depois que a bolha estoura e que todo mundo viu que pagou, quando você ganha trabalhando 10 anos de uma flor, aí as pessoas falaram, realmente, acho que eu fui um imbecil, né? Naquele caso, né? Porque você para pensar, né? Uma tulipa chegou a custar, acho que 50 anos de trabalho de um trabalhador médio. E você para pensar na essência, você fala assim, quem que é o maluco que ia pagar 50 anos de trabalho por uma flor? Né? Mas isso é a natureza do ser humano. Quando o negócio está subindo, as pessoas não querem ficar de fora. E o contrário também acontece. Quando o negócio está caindo muito tempo, ninguém quer comprar uma coisa que não dá dinheiro, né? Para que eu vou comprar se não sobe? Né? Só que é aí que aparece a oportunidade, né? Para a pessoa que está agindo, né? Aprendendo com os grandes investidores. Você não está comprando ou vendendo porque as pessoas concordam ou discordam de você. Né? Você está comprando porque você está vendo evidências e usando raciocínio lógico. Né? E isso é um caso, por exemplo, que aconteceu na carteira internacional, né? Com as empresas da Argentina que eu recomendei, por exemplo. Né? Recomendei uma empresa de shoppings e escritórios na Argentina em 2020, uma empresa e 2 empresas elétricas em 2021. Tá? E aí várias pessoas falavam, mas você é doido, porque não dá para investir na Argentina, isso é falta de irresponsável, né? Como você está investindo na Argentina, né? Recomendando uma empresa da Argentina. Só que qual que era a tese por trás? Tá? Essa primeira empresa que eu falei, essa de shoppings e de escritórios. Né? A empresa é uma empresa que eu comecei a estudar ela em 2018, só que a empresa valia 10 vezes mais do que ela estava valendo na pandemia, só que ela estava cara, eu não quis comprar. Aí em 2020, né, numa pandemia, Argentina, enfim, né, no momento que ninguém queria olhar, o que aconteceu? Né? A empresa já quer 90%. E a empresa estava valendo 200 milhões de dólares. Tá? Uma empresa que tem 70% de market share de shopping em Buenos Aires, o que é uma posição competitiva muito, muito favorável. Né? Pensa que, por exemplo, em São Paulo, não tem nenhuma empresa que tem 70% de market share de shopping. A empresa que, assim, o valor dela estava nas propriedades, ela tinha escritórios, tinham contratos em dólar e tudo mais. Né? E a empresa valia 200 milhões de dólares, com 15 shoppings dispostos em 316 mil metros quadrados
e mais 9 prédios corporativos dispostos em 110 mil metros quadrados, além de 2 milhões de metros quadrados de terreno. Tá? E se você olhava, 15 shoppings, 9 prédios, 7 deles eram AAA, nível Faria Lima, e mais um monte de terreno. Ignora os terrenos, veja que ele nem tinha. O último prédio que eles estavam construindo, um deles, o 200 de la Pauleira, né, na frente do Rio de la Plata, só para construir aquele prédio foram 110 milhões de dólares. Você comprar tijolo, viga de aço, vidraça. Então, para você fazer uma propriedade, você o custo no mundo real eram 110 milhões de dólares. A empresa inteira, com 15 shoppings, 9 prédios, 2 milhões de metros quadrados de terreno, estava sendo vendido por 200. Né? É uma coisa que você nunca encontraria no mercado privado, né? Porque ninguém nunca ia te vender 24 propriedades pelo preço de você fazer 2. Né? Porque se vendesse, você comprava todas, vendia 2, pegava todo o seu dinheiro de volta e ficava com 22 propriedades de graça. Né? Só que na Bolsa, no meio da pandemia, em que ninguém quer olhar para... Porque a Argentina já não dá para investir, ainda mais na pandemia, né? Enfim, o mercado ofereceu isso. Né? E aí o que aconteceu? Né? Apesar de parecer algo estranho, né, e arriscado, a verdade é que o risco era muito baixo. Né? Tanto que passou 4 meses da recomendação, a empresa vendeu 2 propriedades por 186 milhões de dólares, pagou 60% de dividendo e até hoje ela mais que triplicou na carteira. Né? Então, enfim, eu não estou falando isso daqui para... Nossa, né? Como que alocação maravilhosa. É só para trazer como não é intuitivo o sucesso nos investimentos. Né? Porque o que é mais arriscado? É você comprar uma Ferrari por 1 milhão nos Estados Unidos ou você comprar uma Ferrari por 40 mil na Argentina? Né? É uma coisa que, né, não é só comprar uma excelente empresa. Né? O preço é a principal variável quando você vai investir. E o seu retorno só depende do que o ativo produz. Né? Acho que para resumir é mais ou menos isso. Né? Só que, né, tem que olhar para o fundamento, né, tem que olhar para essas coisas, tem uma margem de segurança grande. Né, eu acho que, por exemplo, investir em China, né, para quem não tem aversão à volatilidade, o que é completamente compreensível. Né, principalmente assim, uma pessoa pensa que é um médico, trabalha 12 horas por dia, não tem tempo para estudar ações e ainda vai confiar na palavra de terceiros. Né, que tem um monte de gente falando que sabe um monte sobre ações. Eu entendo. Né, assim, não, faz sentido não gostar de volatilidade. Né? Faz sentido você comprar um índice, por exemplo. Né? Mas, se você olha para a empresa, né, o empreendedor sabe que o valor da empresa dele não está variando todo dia, apesar da bolsa estar subindo e descendo todo santo dia. Né? E uma frase, para finalizar, uma frase do Newton, né, do Isaac Newton, que eu gosto muito. Ele fala, se eu vi mais longe foi por estar sobre os ombros gigantes. Né? E por sorte, nos investimentos, a gente tem claro quem são os gigantes. Né? Porque é só olhar para o patrimônio. Quem são os caras que, ao longo de décadas, batendo o mercado em rentabilidade, conseguiram construir bilhões de dólares, centenas de milhões de dólares. E se for ver esses caras, 99,9% deles pensa como empreendedor, não está olhando para a volatilidade, está olhando para os negócios e investindo para o longo prazo. Né? Enquanto, enfim... Né? Apesar de ter 1.001 pessoas falando de 1.001 maneiras de como ganhar dinheiro, acho que não tem que reinventar a roda, só olhar para os bons velhinhos, que eles estão falando tudo como funciona. Né? E no final das contas, o preço converge para o valor. Mas a dificuldade, né, tá em a gente ter a paciência e esperar. Né? Porque uma coisa é você olhar num gráfico, pegar numa baixa de uma crise e levantar 5 anos depois e falar, nossa, que ponto de compra maravilhoso. Né? Outra coisa é você sentir dia após dia, semana após semana, na pele, enquanto você estudou pra caramba, comprou um negócio, ele caiu 50% depois que você comprou, e seu amigo comprou Dogecoin e triplicou o dinheiro. Né? É difícil, mas a gente tem que tentar minimizar esses vieses cognitivos que a gente teve, né? Por ter passado como espécie, né? Como Homo sapiens, 99,9% do tempo batalhando como um nômade caçador-coletor. E de ontem para hoje a gente está no mundo moderno em que as dificuldades para ter sucesso são muito diferentes, né? Na bolsa também. Enfim, é um papo filosófico, mas isso é importante, né? E eu acho que isso daí tem a ver também com as teses na China, né? As teses que a gente tem na carteira, incluindo o Alibaba. Né? Então, olhando para os fundamentos da empresa, né, para o cerne do que importa, a empresa ela está saudável.
né? Isso sem falar que o Alibaba também tem participação ele é dono de 1/3 do Ant Group, né? É outra coisa que está ali dentro que eu tinha esquecido de falar, né? O Ant Group, ele é dono do Alipay, né, que os chineses usam para fazer transferência, pagamentos, investir, comprar seguro, enfim, crédito e tudo mais. Pra vocês terem ideia, o Alipay ele processa mais pagamento por ano do que a Visa e o Mastercard somados. Isso daí tá vindo junto no Alibaba também, né? Tem sentido também no WeChat Pay. Enfim, né, pessoal? Acho que eu vou pegar mais uma perguntinha aqui de saideira. Eu me delonguei nessa, mas acho que é só para dar uma esboçada, né, no tipo de papo assim, que a gente pode ter, mas relembrando quem está aí agora, né, eu vou fazer essas lives, abro caixa de pergunta no Instagram, tanto o meu Instagram, @albertoamparo, quanto o da Suno, e venho aqui, respondo as perguntas, a gente bate esse papo de investidor para investidor. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta que tinham enviado. O X Michael perguntou: sou leigo no assunto, o que tem de especial no Starbucks? Vamos lá. Bom, Starbucks, né, para quem não conhece, né, assim, é aquela lojinha, né, que vende um restaurante, né, que vende café, enfim, principalmente café, né, mas comidinhas e tudo mais, né, apesar de, no fundo, ser uma experiência. E o bom do modelo de negócio do Starbucks, né, o que eu gosto bastante, além de todo esse posicionamento estratégico deles, eles terem tipo mind share, né, ter uma fatia na mente das pessoas construída ao longo do tempo, se você pensa na parte econômica do negócio, o Starbucks tem uma rentabilidade bastante alta sobre o capital investido. Primeiro, mais ou menos metade das lojas do Starbucks não são lojas próprias, são lojas licenciadas em que eles simplesmente ganham a fatia da receita do licenciado, né? Então, assim, sem você fazer nada, você só empresta seu nome e você ganha um percentual da receita de graça, né? E nas lojas próprias, eles também têm rentabilidade elevada, por quê? Porque compara, por exemplo, para você abrir um Burger King, né? Você tem que comprar fogão, ter um lugar um pouco maior, comprar um monte de equipamento. Então, você tem que investir muito mais por loja do que numa loja do Starbucks. Você tem que ter um negócio que faz café, uma máquina de gelo, pouca coisa, né? E aí você vende água por R$20. E assim, e o payback de uma loja do Starbucks, né? Assim, depende da região, né? Mas nos Estados Unidos era mais ou menos, você coloca uns $300 mil e você tira esse dinheiro em lucro operacional em 2 anos, né? Da loja, né? Então isso é muito interessante no Starbucks, né? Eles têm uma rentabilidade elevada, né? Cresceram pra caramba, conseguiram colocar... criar essa marca, né, essa experiência na cabeça das pessoas ao redor do mundo todo, expandir pelo mundo. E eles ainda têm outra coisa legal no negócio deles, que eles têm o cartãozinho, né, que é o cartão fidelidade. Você consegue carregar o cartão, você coloca, sei lá, R$100 no seu cartão, e aí o que você gasta no cartãozinho que você carregou, como se fosse um cartão pré-pago, você ganha tipo desconto, ganha umas promoções e tudo mais. Só que qual que é a sacada do Starbucks? Vamos falar que você colocou R$100 no seu cartãozinho e você comprou um café de R$20. Então sobra R$80 lá no cartãozinho do Starbucks. Enquanto esse dinheiro está parado e você não gasta, o Starbucks está usando esse seu dinheiro para investir em outra coisa, né? Então eles têm esse dinheiro parado de consumidores lá, mais de $1 bilhão parado lá, como se fosse um mini banco, né? Então, enfim, acho que para encerrar isso, né, falar um pouquinho do Starbucks, relembrar, pessoal, semana que vem mandem perguntas no Instagram da Suno, no meu Instagram. Para quem quiser também ter um e-book gratuito, tá, de investimentos no exterior, só baixar, tá aí embaixo. Foi um prazer estar falando aqui, foi filosófico hoje, mas espero que tenham gostado. Mandem as suas perguntas. Obrigado pela atenção e até a próxima.